Oi, gente, meu nome é Arita, bem-vindos aqui ao Dobradinha Literária. Um beijo para todos vocês que fazem parte do projeto Coração Literário. Hoje eu vou falar com vocês sobre um quadrinho do Grupo Maurício de Souza, tá? Esse quadrinho, ele existe desde a década de 60, mas foi aperfeiçoado. Ele era uma criança nas primeiras histórias, né? E agora lançaram uma HQ bem elaborada pelas mãos de Danilo Beirute, em que fala das aventuras dele já adulto. O astronauta. Eu vou deixar aqui a imagem na tela para quem não se lembra do Astro nas histórias da Turma da Mônica, pequenininho. E agora ele tem duas histórias adultas. E assim, é muito interessante esse processo do astronauta, porque você não tem, nós da década agora, por exemplo, eu sou de 79 para cá, edições tão explicativas sobre a entrada do astro nas histórias da Turma da Mônica. Existe uma pesquisa mais profunda, tal, em relação a isso. Queria dar uma dica para vocês que acompanham o canal e vocês aí do Projeto Coração Literário, para assistirem, né, ouvirem o podcast que o Dobradinha Literária vai lançar agora em maio. E o primeiro podcast é sobre o astronauta Magnetar, o primeiro volume da Aventura do Astro. Lá tem uma grande explicação sobre a entrada dele nas histórias da Turma da Mônica. Quem é Danilo Beirute, que é essa pessoa que pegou o brinquedinho do Maurício de Souza e amadureceu essa ideia adulta do personagem, tá? Então o astronauta, ele era conhecido ali da turminha da Mônica, e ele tem um amor platônico, uma situação assim maravilhosa pela Ritinha, tá? Para quem acompanha quadrinhos, principalmente essa nova versão do MSP da Turma da Mônica, vê uma evolução dos quadrinhos. Então você tem toda aquela série de quadrinhos da Turma da Mônica, todos crianças, cada personagem com o seu núcleo, né? Por exemplo, Penadinho no seu núcleo, Chico Bento com eles ali, enfim, Rolo e vai. Horácio, que é fofo demais, o Horácio. Então, eles fizeram o quê? Um amadurecimento desses personagens. Aí surge a Turma da Mônica jovem, que deu um choque assim com os novos leitores, ou até a gente que já lia a Turma da Mônica. Agora eu vou dar minha opinião, tá legal? Meu pensamento. É como se eles tivessem um excesso de sensualidade, gírias excessivas e pouco conteúdo de texto mesmo. Nós tínhamos piadinhas, nós tínhamos uma estrutura. Parece que a Turma da Mônica jovem ficou vazia. E se esse vazio reflete o que os jovens hoje são ou leem, meu Deus, eu tô preocupada. Porque não tem um conteúdo legal, não são histórias interessantes. Eu acho, minha opinião, que a coisa não estava indo bem, que eles precisaram até fazer a Mônica casar. Casaram a Mônica e muitas pessoas copiaram até o vestido de casamento dela. Então você vê uma evolução desse quadrinho para a Mônica jovem. A Mônica completa 50 anos de existência, ela casa. Depois a Magali até completou também 50 anos e não foi muito divulgado isso, agora no começo do ano, né? Enfim. Aí não teve muito efeito. Surge a edição de 50 anos da Turma da Mônica, em que eles levam vários desenhistas em tempos diferentes, dando o seu traço e a sua história para a Turma da Mônica, né? Tiveram essa licença e compilaram tudo no Mônica, os 50 mais, né? MSP 50 mais. Desses, eles pensaram pessoas importantes ali que deram um bom resultado. Os outros também deram, mas que deram um destaque, e eles escolheram, por exemplo, Danilo Beirute, que é um peso, aí, um nome de peso dos quadrinhos, e ele ficou responsável de fazer o amadurecimento das histórias do astronauta. Quem acompanhou o primeiro volume, que é o astronauta Magnetar, ficou um pouco aí boiando na situação, porque não tem uma explicação muito clara do surgimento das histórias do astro. Então você tem a orientação sobre o que é o Magnetar e essa primeira aventura dele, a solidão e etc. E aí vocês vão ver aos poucos assim a elaboração da personalidade desse personagem, tá? A
acontece um evento ali meio catastrófico e o astro então tenta sobreviver àquilo. Já no segundo volume, que é esse aqui, do astronauta astronauta Singularidades. O que acontece com Singularidades? Ele sobrevive a esse evento catastrófico, mas ele é observado por médicos e pela equipe da Brasa. E que precisa dar autorização para ele voltar para suas viagens espaciais. Na realidade, gente, também esse começo não vem a explicação da história do astro. No Astronauta Magnetar fala um pouco da raiz dele, ele fala do avô, ele fala da vida na roça, do amor da Ritinha, mas não fala de como ele chegou até a Brasa e não fala de como foi essas viagens, de onde vem aquela roupinha que parece um Kinder Ovo quando ele era criança, e hoje esse projeto do astronauta. Enfim, eu fui lendo esse segundo volume, vou deixar aqui, acho melhor, né? Deixar aqui a imagem para vocês. Eu fui lendo esse segundo volume e fui compreendendo um pouco mais da personalidade, da determinação e do amor que ele tem por essas viagens interplanetárias. Enfim, e o foco é um buraco negro que tem ali, ele está numa nova equipe e a médica que está nessa equipe tem que observá-lo e dar o seu aval para ele realmente voltar a ter as suas viagens. Existe o trauma, existe uma série de coisas que é discutido ali nesse segundo volume, mas o mais interessante são as últimas páginas mesmo. Quando a história acaba, Maurício de Souza coloca com Danilo Beruti, nesse segundo volume, a história do astro, imagens de onde ele surge, por que ele vai, indicação de quem que ele vai cair ali no exército e depois vai para Brasa e aí faz as suas viagens. Então é extremamente interessante. Se fosse ver, fazer um caminho inverso, eu aconselho você fazer assim. Tenha os dois exemplares, tá? Os Singularidades e o Magnetar. Magnetar é o primeiro, Singularidades o segundo. Mas leia as últimas páginas do Singularidades para você entender quem é o astro. Eu fiquei um pouco decepcionada porque fui descobrir isso no final do segundo volume. Então eu faria isso, leria só essa construção do personagem nas últimas páginas, voltaria para o Astronauta Magnetar, leria tudo, leria os Singularidades para você ter uma noção de quem é esse personagem. Eu acho que dá um foco melhor aí na situação toda de entendimento das histórias. Fica atento, então, eu vou deixar depois um vídeo específico para falar para vocês desse nosso podcast que vai surgir agora em maio, tá? São episódios de meia hora, semanais. Eu vou ter convidados em alguns momentos, outros não, porque é um ritmo mais agitado de podcast. Eu vou tentar trazer elementos para vocês que representem o tema que a gente vai trabalhar, mas já vou adiantando que o primeiro, então, seria sobre o astronauta Magnetar, tá legal? Então, esse é o meu vídeo de hoje para vocês. Um beijo para o Projeto Coração Literário. Fica atento em relação ao podcast, se você gostou dessa ideia de ler quadrinhos. Nós vamos estar falando um pouco desse momento de quadrinhos. E aqui, então, eu gostei muito da história. Existe coisas que acontecem no meio do caminho em relação ao buraco negro, a essa nova equipe que o astro está sendo obrigado a trabalhar, porque ele gosta de trabalhar sozinho. E traz aí um revival, uma coisa dos sentimentos até pela Ritinha, que a gente nota que ele ainda não esqueceu. Tá legal? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!